Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui entre vós e apresentar este projeto. Erradamente ali devia estar Gonçalo Birdo e João Pedro, Falcão de Campos, porque é um projeto em coautoria. Ele resulta de um concurso, portanto, por convite, salvo erro, a 5 equipas, e que tivemos a sorte e o engenho de o vencer. Basicamente, este concurso decorre de um desafio que foi posto ao Banco de Portugal exatamente pela Câmara Municipal de Lisboa, uma pessoa que pensou do Sr. Vereador Manuel Salgado e pelo seu Presidente, que na altura desafiaram o Governador de então, o Dr. Vítor Constâncio, que era muito importante que a sede do Banco de Portugal se permanecesse em Lisboa, no centro da cidade, e que contribuísse para a requalificação da zona histórica e da zona central da cidade. Hoje em dia trabalham aqui perto de entre 180 a 200 pessoas, 180, e basicamente são as pessoas que trabalham muito de perto com o Sr. Governador e com a administração do Banco de Portugal, e que faz todo o sentido que continuem a viver nesta zona. A viver e a trabalhar, principalmente a trabalhar nesta zona. E daí, antes vamos ver, do mérito ou não do projeto, há aqui uma decisão política que sou bastante sensível, no sentido em que a arquitetura começa muitas vezes, muito antes da decisão de um projeto, como é aqui o caso. E portanto, a decisão de permanecer a sede foi uma feliz decisão. Bem, vemos aqui uma carta da cidade de Lisboa, portanto, de 1650, não é? Portanto, o casco medieval, antes do terremoto. Já vemos assinalado a vermelho as várias muralhas, e, portanto, e desde o princípio do projeto, em fase do concurso, esta relação com a cidade e perceber a evolução histórica do casco, principalmente da Baixa Pombalina, foi algo que foi muito importante e que informou o próprio projeto, como irão ver. Aqui já vê, portanto, a cidade anterior ao terremoto, portanto, em 1600, uma gravura do Terreiro de Paço de 1622. Outra imagem, portanto, antes do terremoto, 1755. Portanto, uma gravura do terremoto, portanto, uma fabulação do terremoto de 1755, e uma planta de Eugênio dos Santos e Carlos Marvel de 1758, da Baixa Pombalina, do plano da Baixa sobreposto portanto, sobre a malha medieval e, portanto, e anterior ao terremoto, e é muito bonito este confronto destas duas malhas, e, portanto, é algo que está na base de todo o nosso projeto. E vemos aqui já, portanto, o quarteirão do Banco de Portugal, e com a igreja de São Julião, que vemos ali, que ainda não era central, não era? Portanto, ainda já vemos o saguão, os vários saguão, e, portanto, aqui vemos a igreja de São Julião, e havia uma regra que, basicamente, as igrejas deviam ficar perto das anteriores igrejas anteriores ao próprio terremoto. Outra sobreposição, e vemos aqui, portanto, esta ideia que as igrejas, portanto, ficaram relativamente próximas do local original, do casco antigo. Já não me recordo, mas penso que, porventura, esta... Não, ela estava exatamente aqui, uma antiga igreja patriarcal. Outra parte do plano que nos interessava muitíssimo era, portanto, perceber a hierarquia dos arruamentos, perceber, tendo um quarteirão para trabalhar, perceber como é que este quarteirão, esta quadrícula, se confrontava com este quarteirão, e perceber a hierarquia dos vários arruamentos. E que, de alguma forma, vemos, portanto, a Rua del Rei, salvo erro, a Rua Augusta, não é?
Não, a Rua del Rei é a Rua de... Rua del Rei é a Rua do Ouro, não é? Ou não? É a Rua da Prata, já não me lembro. Qual que é? Não, a Rua do Ouro é a Rua Áurea. Rua Áurea, a Rua Augusta e a Rua Nova del Rei é a Rua do Comércio, será? Já não me recordo. É a Rua dos Mercadores, não é? É. Rua dos Mercadores, que basicamente é hoje a Rua do Comércio, não é? Portanto, que basicamente, que era hierarquicamente a mais importante, e vemos isso, e isso é muito bonito, não é? Vemos, portanto, a calçada de São Francisco, e como é que esta malha ortogonal e perpendicular ao rio chega aqui à calçada de São Francisco, e ainda hoje se sente isso, e basicamente todos estes quarteirões rodam, e portanto duas avenidas, não é? Transformam-se, e portanto esta relação longitudinal junto ao rio e perpendicular ao rio, e que depois constitui o próprio Rossio, esta viragem é muito bonita, não é? Por questões, e cá está a Rua del Rei, não é? Que salvo erro, basicamente iria dar portanto, à Sé. Temos a Torre da Sé no seu enfiamento. Vemos aqui, portanto, um alçado do Eugênio de Chantes e da malha pombalina, de um quarteirão vulgar, e percebemos aqui, por exemplo, a hierarquia, não é? Do andar nobre, do andar do piso térreo, do primeiro andar, e a diferença entre janelas de peito e janelas de sacada, e basicamente é muito bonito esta ordem, e esta segunda ordem e uma terceira ordem, não é? Vamos ver, do ponto de vista das proporções, esta vertical, e de alguma forma como é que esta vertical se transforma, portanto, com estes vãos numa horizonte. Continua a ser mais vertical, mas introduz uma horizontalidade, e depois vemos também o compasso, e consoante a propriedade era possível agrupar várias métricas possíveis consoante as posses dos proprietários, e portanto era possível ter 3 vãos, 2 vãos, 4 vãos, 5 vãos, e consoante a antiga propriedade era possível agrupar, portanto, a área do terreno necessária correspondente aos direitos anteriores ao terremoto. Vemos um corte tipo de um quarteirão pombalino, e que ressalta a importância deste elemento central, que tem 3 metros. Vimos nas plantas, estava sempre este saguão. Hoje em dia, grande parte deste saguão está ocupado, mas ele vai ser chave no exercício e no projeto do Banco de Portugal. As questões de iluminação, as questões de ventilação transversal e as questões também do ponto de vista das infraestruturas, não é? Ainda hoje, portanto, as infraestruturas de todo o quarteirão vão, e vamos ver depois num corte, vão para esta zona, e depois a ligação à conduta que está por baixo do arruamento, portanto, processa-se exatamente no mesmo local, não é? Vemos aqui pela primeira vez, portanto, no desenho urbano, a separação entre o espaço das carroças e, portanto, a faixa de rodagem e a faixa pedonal, não é? Portanto, isto de 1756, portanto, e percebemos que também as relações de largura da rua, não é? E cá está a janela de sacada, a janela de peito, não é? E que estabelece também relações vamos ver, de aproximação ao próprio edifício e de percepção aos próprios edifícios. Fotografias antigas portanto, do Banco de Portugal, e vemos que uma particularidade que não se nota aqui bem, mas de acordo com o cartuário pombalino, que basicamente tínhamos dois vãos aqui, falta aqui outro para a cornija, basicamente dar continuidade ao resto do quarteirão, faltava um piso, e percebemos que basicamente há uma desproporção neste alçado, e era como estava. Nunca chegou a ser completado
estas são fotografias da Igreja de São Julião, antes basicamente de ser vendida pelo Patriarcado ao Estado português. Salvo erro, com o dinheiro desta venda constrói-se a Igreja de Fátima, portanto, no topo da Barbosa de Bocage, e basicamente e muito deste espólio está na Igreja de Fátima. Portanto, vê-se aqui o teto pintado, era um teto de madeira que nós já não o conhecemos, mas havia esta fotografia, mas temos notícia que basicamente era toda em madeira pintada, já estava em bastante mau estado, mas houve uma parte dele que caiu em cima de um carro da administração do Banco de Portugal, que há cerca de 15 ou 20 anos, e foi mandado desmontar, porque ameaçava ruína, e portanto era perigoso, e portanto perdeu-se um teto. Eu não vi o estado em que ele estava, bastante deteriorado, com certeza, mas isto só é uma fotografia dos anos 30, não é? 1930 e tal. Vemos a particularidade da colocação deste quarteirão, e nós não sabíamos, mas durante a primeira fase de projeto, com os trabalhos de arqueologia, foi detectada a muralha Dom Dinis, e por coincidência passava exatamente a meio do próprio quarteirão, não é? E portanto, e passa exatamente pelo saguão. E assim se verificou no decorrer da obra, não é? E portanto, e hoje em dia essa própria muralha Dom Dinis está integrada no roteiro de visita ao Museu do Banco de Portugal. Vemos aqui o conjunto das muralhas e a muralha Dom Dinis, que daria depois continuidade, não é? Portanto, mas já não voltámos a encontrar mais à frente, porque a própria Patriarcal já a tinha interrompido. E, em fase de concurso, tentámos perceber, basicamente, por exemplo, de São Nicolau, Mártires e São Julião, e chegámos à conclusão que são, ou presume-se, do mesmo arquiteto, Reinaldo Manuel dos Santos, também quem desenhou a Praça de Vila Real de Santo António e a Igreja de Vila Real de Santo António. Não é? E vemos a semelhança no sentido em que a própria Igreja de São Julião, ela estava em muito mau estado, porque basicamente o Banco de Portugal, ao comprar nos anos 30 a Igreja, o que é que fez? Fez um cofre forte neste altar, e também nesta capela lateral e nesta capela lateral, e também tinha aqui cofres nas capelas laterais, e basicamente não era reconhecível, nós não se conseguia percepcionar em que estado é que estariam aquelas cantarias, ou se porventura o altar, por exemplo, o altar-mor, se estavam lá pedras, porventura o programa ornamental já não existia, ou o revestimento já não existiria. Não é? Como havia algumas situações em que tal aconteceu. Não é? Mas, vamos ver, ao comparar com a Igreja de São Nicolau e com os mártires, havia constantes e que basicamente nos permitiram, de alguma forma, perceber como é que a Igreja poderia ser e, porventura, informar algo que nós não sabíamos à data do concurso. Não é? Aqui, outro elemento de concurso que basicamente era perceber a métrica, e cá está a tal métrica do vão pombalino, que tinha os 22 centímetros do palmo como módulo, não é? E vemos aqui também, o Banco de Portugal também não adquiriu todo o quarteirão de uma só vez, portanto, primeiro foi a Rua do Ouro, em 1868, depois basicamente compraram esta parte em 1887, 1890, portanto, e vai comprando, e por último em 1933 é que compra a Igreja de São Julião. E basicamente, portanto, é um processo que decorre ao longo de 50 anos, portanto, vão com mais de 50 anos, vão comprando o quarteirão. E, portanto, as obras foram feitas, portanto, ao longo destes anos, e, portanto, havia pés direitos e mesmo lajes que, de edifício para edifício, não comunicavam, não é? Portanto, basicamente, havia ressaltos, muitas vezes 10, 15, havia diferenças de pavimentos sobrepostos, etc. E, portanto, as obras foram sempre feitas de uma forma parcelar, nunca, e pela primeira vez houve a oportunidade de termos uma obra conjunta. Não é? E o que vemos aqui, portanto, são os alçados do concurso, e vemos
basicamente completou-se esta, portanto, a ordem pombalina, não é? Que basicamente, que cá está os 2 vãos, que vimos anteriormente, não é? E basicamente os restantes, mas esta zona é cega porque é basicamente correspondente ao museu. Esqueci-me de dizer que o programa, basicamente, de concurso era o Museu e Biblioteca do Banco de Portugal e a remodelação da sede, dotando de características do ponto de vista sísmico e do ponto de vista também, sempre que havia inundações na cidade de Lisboa, o resto de chão era inundado, portanto, as caves, não só as caves, mas o piso térreo tinha daqueles elementos, aquelas comportas nas portas, não é? E basicamente era bombado, portanto, a água que se infiltrava no próprio sede do banco. Não é? E, portanto, as condições de segurança e de conforto não seriam as melhores. E, portanto, houve a necessidade de repensar o quarteirão inteiro e de intervir de uma forma integral. Vemos aqui, este slide aparece um bocadinho para perceber os vazios, a importância dos vazios, e vemos ali a importância do saguão na estratégia de unificar todo o quarteirão, não é? E que também a própria igreja e aquele espaço vazio desse continuidade ao espaço público. Não é? E, portanto, houve esta ideia de que o foyer, cá está, não é? Que é muito reforçado por este desenho, que de alguma forma hipervaloriza a continuidade urbana, portanto, da própria praça do município, com a relação com o município e a relação o papel do quarteirão, do Banco de Portugal e a sua abertura à cidade. Não é? Vemos aqui o Pelourinho, mas, portanto, e vemos a continuidade, não é? Portanto, uma espécie de espinha dorsal de todo a sede do banco, e que era de alguma forma difícil no sentido em que, por definição, o Banco de Portugal é algo ou é uma instituição fechada, alta segurança, e, portanto, como é que era compaginável abrir-se um quarteirão quando, basicamente, por exemplo, as questões por exemplo, só por exemplo, não é? Por exemplo, a laje superior à garagem, não é? Portanto, dos carros do coice, é antibomba, não é? Os vidros são à prova de G3 ou à prova de não podemos ouvir as conversas do Sr. Governador. Portanto, esta ideia de, ao mesmo tempo, abrir à cidade e continuar a ter cimeiras e meetings e conferências e ter, por excelência, a administração do Banco de Portugal, nós fizemos uma visita de estudo ao Bundesbank, que é exatamente o oposto. Não é? Portanto, é um autêntico bunker, não é? São por questões de terrorismo, por questões de etc. Portanto, felizmente em Portugal ainda não chegámos a tal e, portanto, foi possível abrir a sede e está disponível à cidade, mas mantém-se o Sr. Governador e a restante governação e os serviços próximos. Não é? Contudo, ainda não posso apresentar as plantas, não é? Portanto, mas isso é daquelas coisas que questões de segurança, mas basicamente lá está. Portanto, ali funcionam os serviços naquela zona cinzenta, mas aqui cá está a muralha de Dom Dinis e, portanto, veem a centro, basicamente houve a preocupação de dotar, portanto, no centro de todo o quarteirão, uma espécie vamos lá ver, é uma espécie de grande pilar, do ponto de vista do elemento rígido, que de alguma forma vai dar estabilidade do ponto de vista estrutural a todo o quarteirão. Este elemento devia ser central, não poderia ser periférico, não é? Portanto, é uma espécie de um pegão, não é? Portanto, do ponto de forma que, em caso de sismo, todo o quarteirão funcione como um todo, não é? Aproveitámos exatamente este elemento, também o que se vê aqui são os 2 elevadores, são as escadas de emergência e os ductos, o que é que são? São grandes caminhos de cabos e de condutas, não é? Verticais que iremos ver e que de alguma forma estruturam todo este edifício que, vamos ver, que se manteve, portanto, a estrutura de madeira, primitiva, etc. Portanto, todas estas
condutas que muitas vezes têm 1 metro de diâmetro, não é? Portanto, centralizámos-las todas nesta situação e depois distribuímos ao longo de todo o quarteirão. Esta planta também é muito bonita no sentido em que vemos a cruz latina da planta da igreja, mas de alguma forma domesticada, ou que obedece à métrica ou ao desenho do quarteirão. Isso é extremamente inovador para a época, não é? Basicamente em que o plano prevalece sobre, vamos ver, a planta de uma igreja que basicamente se adapta e se integra dentro do quarteirão. Isto basicamente é a planta da cobertura, a simetria que se permanece e abaixo da cobertura, em concurso, é a zona de depósitos do museu e basicamente continua a ser uma zona técnica. Aqui, salvo erro, é o QGBT, é o quadro geral de todo o edifício, lá em cima. Lá está, porque não poderia ser no resto de chão, por causa da água e das inundações hipotéticas. Hoje em dia está reforçado com bombas muito potentes, portanto não haverá esse problema, esperemos, mas portanto, as questões técnicas são muito importantes neste projeto. Vemos uma planta vamos lá ver, da própria igreja, não é? Em que dá continuidade ao espaço urbano, ou à rua, não é? E portanto, e depois há a ligação com o saguão, é tratada como um grande espaço público e basicamente hoje em dia é o grande foyer do Banco de Portugal. É um espaço polivalente, é um espaço vazio, não é? Mas tem-se revelado de alguma forma muito, vamos ver, quanto a mim, justo, no sentido em que, ao ser polivalente, não só os próprios funcionários utilizam esta entrada, muitas vezes, não é? Mas é um espaço que, desde concertos, conferências, próprias exposições temporárias, etc., portanto, é um espaço que se tem revelado de muito útil para o Banco de Portugal e não só, muitas vezes tem havido protocolos entre o banco cede para outras instituições realizarem eventos, etc. Já tive conhecimento disso, ou até já presenciei alguns. E, portanto, esta é a planta térrea, os apoios sanitários ao nível do piso térreo, não é? E, portanto, aquele núcleo, portanto, aqueles 2 pulmões, aqueles dois pontões necessários para a rigidez do comportamento de todo o quarteirão, uma planta do desenvolvimento do próprio museu, não é? Que basicamente vai-se conseguir passar pelo deambulatório e vamos conseguir dar a volta a toda e reforçar a tal cruz latina integrada no quarteirão. Não é? Estes são os vários pisos, não é? Aqui é o piso da regi. Estes 2 espaços têm triplo pé direito, não é? Esta é a recepção e esta era a zona da biblioteca, que tem pena, portanto, eu e o arquiteto Birne temos pena que a componente da biblioteca não foi desenvolvida como gostaríamos, porque no concurso era exatamente biblioteca e museu do Banco de Portugal. E, portanto, a biblioteca ficou um bocadinho atrás, não é? E achamos que era simpático, ou que a componente da biblioteca do Banco de Portugal podia ter a presença dos livros, a presença de um espaço de leitura, um espaço de encontro, ou um espaço poderia ser enriquecedor desta abertura programática à cidade. E cá está, portanto, o tal piso do museu e que permite, portanto, a rotação completa em torno da igreja. A cobertura permanece o núcleo de escadas e dos elevadores, sempre simétrico, não é? E a cobertura da própria igreja. Um corte em que vemos, portanto, pés direitos mais baixos aqui e, portanto, porque fomos à procura, o que manda esta fachada e, portanto, todo este programa do museu é o interior, estes vãos são o interior da própria igreja, que, portanto, é a igreja que contamina e que, de alguma forma, estabelece e, portanto, ordena o espaço circulante, não é? Na medida em que, posterior, ele é cego.
basicamente, e subimos o tal piso a mais que não tinha, para alinhar pela cornija que já estava no resto do quarteirão. A própria igreja, portanto, e com uma sorte, estava lá tudo, inclusive as próprias pinturas do Nartex, o próprio altar-mor, o programa ornamental, estava lá tudo. E, portanto, por trás, felizmente, por trás daqueles cofres fortes de betão, no caso do altar-mor, tinham deixado um espaço, felizmente. Infelizmente, nas capelas laterais, e vamos ver, tinham encaixado as lajes exatamente na pedra. Mas deixou-se a cicatriz, também se picou a pedra para se rebocar e estocar por cima da pedra existente. Foi pena, mas está lá, portanto é o que foi. Mas o espaço continua com uma grande dignidade e é perceptível o que era o programa da antiga igreja. Outro elemento que teve que ser reforçado foi a torre cineira. Em caso de sismo, as torres cineira normalmente tombam, não é? Portanto é um elemento frágil. Também a fachada principal, este elemento também é um elemento, normalmente em caso de sismo forte, é um elemento que normalmente tomba, em caso de situações análogas, não é? E portanto houve uma preocupação forte, primeiro na torre cineira e na ancoragem deste elemento. Portanto, este elemento aqui da própria regia ajudou, de alguma forma, a contrabalançar e a prender esta fachada, e depois houve uns tirantes em inox que prenderam, basicamente, de um topo ao outro, portanto, a fachada principal da própria igreja. Um corte pela escada de serviço, a igreja, o altar-mor, o Nartex, e cá está, portanto, aquele corte, não é, que queríamos recuperar e de alguma forma que o saguão, que basicamente é como se fosse um arruamento interior, não é, de outra ordem, já não temos vãos verticais, não é, portanto, mas com características urbanas, não é, continuamos a ver, obviamente mais pobre do que o alçado principal, mas continua a ter as cantarias de 22 e, portanto, interessava-nos muitíssimo esta relação com a escada primitiva já existente, não é, do próprio Banco de Portugal. Um corte pela igreja, vendo ao fundo a entrada e o Nartex e o coro alto. Cá em cima vemos as reservas, portanto, do museu. Nós, no projeto de concurso, tínhamos na cave, que era um erro, não é? A quantidade de sepulturas portanto, que tínhamos e de achados arqueológicos. Portanto, mas do ponto de vista também estrutural, não é o melhor sítio para ter as reservas do banco, não é? Portanto, há um momento muito forte do ponto de vista. Não seria o melhor local, mas contudo reforçou-se e era um sítio possível. Não é? Outro corte. Ao achar a muralha de Dom Dinis, conseguiu-se portanto, introduzir uma escada que permite ir, portanto, visitar hoje em dia a muralha de Dom Dinis. Não é? Porque no projeto original não íamos à cave. As escadas do deambulatório, e vemos aqui a vermelho os reforços estruturais, portanto, de alguma forma consolidaram ou necessários para conter do ponto de vista sísmico e, salvo erro, está de acordo o grau 8 do Eurocódigo e, portanto, uma instituição desta índole, como uma escola, o Liceu Camões, também terá que ser, em princípio, o grau 8. Não é? Basicamente, de forma que, em caso de um sismo até superior ao de 1755, ele aguenta, não é? Portanto, o edifício aguenta. E daí, e como é que isto se faz? É com pregagens, é adoçar às paredes existentes uma pele de betão que é pregada, não é? E cá está, por exemplo, este elemento rígido que confere a todo o conjunto uma rigidez e, portanto, ele não entra em oscilação.
e vemos, não é? O próprio elevador foi colocado por baixo da torre cineira, ajudou à contenção da própria torre, não é? A escada também o tal elemento, e vemos as pregagens, por exemplo, o reforço das fundações com microestacas, não é? Outro elemento muito complexo, basicamente, que era destinado a um museu. Não tínhamos ainda o programa do museu, como sabe, portanto, o Museu do Dinheiro, são uma série de moedas, notas, e que tínhamos que ter um espaço polivalente que permitisse uma série de combinações. Portanto, a passagem de infraestruturas para um museu, hoje, e que de forma não visível, portanto, obriga, portanto, há uma espécie de malha, não é, que vemos aqui, que de alguma forma permite as combinações possíveis, não é? Ou de alguma forma alinhamentos, não é? E que depois vieram-se mostrar corretas. Não quer dizer que porventura numa situação ou outra não tenha falhado, mas de uma forma global acho que funcionou relativamente bem. Portanto, todo este trabalho imenso de tentar perceber, de dotar o edifício de uma flexibilidade depois na sua utilização, que permitisse que, passado 10 ou 15 anos, o próprio museu se possa mudar. Não é? E vemos aqui, por exemplo, nos pavimentos do soalho, toda esta rede e com uma série de caixas rebativas, periféricas, que permite toda a passagem de cabos e reforços, porque todo o museu é muito interativo. Se já o visitaram, percebem. Portanto, e é necessário passar sempre cabos. E vemos aqui, portanto, basicamente, todas estas infraestruturas que vos falei, que de alguma forma também acabavam por ser a cabeça das microestacas, não é? E, portanto, cá está estes caminhos de cabos e as tais tampas que permite a infraestruturação deste edifício sem propriamente cabos à vista, e vê-se esta imagem, não é? Basicamente as grandes condutas, não é? E que são periféricas e que depois, através destas caixas, permite. E, portanto, todo o museu foi pensado nesta lógica de flexibilidade da sua utilização. Este corte, pelas escadas, de alguma forma simboliza todo este esforço de contenção ou de disciplina de todos estes elementos que não vemos, mas como o edifício hoje em dia contemporâneo tem, não é? Vemos aqui, por exemplo, os grupos de bombagem, não é? Em caso de inundação são estes que funcionam, não é? Vemos aqui em caso de incêndio, há um depósito de incêndio e é central de incêndio, portanto há uma série de sprinklers de água nubilizada, basicamente não é de água, de água nubilizada, e que de alguma forma acode ao museu e a todo o edifício, portanto foi o sistema adotado. Vemos, eu falei ali do QGBT lá no alto, não é? Vemos aqui os dois chillers, exatamente na zona reforçada do ponto de vista das escadas, portanto o tal núcleo central que confere rigidez a todo o quarteirão. As várias UTAs do ar-condicionado, aproveitando o sótão e que depois distribuem pelos tais ductos que falei, não é? E, portanto, houve uma obsessão muito grande, portanto, e continua a ser no ateliê, de controle das infraestruturas, quase de uma forma, e, portanto, de forma que não estejam visíveis ou que estejam controladas e que não se manifestem no espaço. E, por exemplo, vê-se uma zona do sótão, e, portanto, este lado quase, estas veias, tudo, tentar controlar e passar nos sítios certos, que facilita a manutenção, facilita tudo, não é? Aqui vemos os achados arqueológicos, vemos a muralha de Dom Dinis, vemos a antiga patriarcal, a planta da antiga patriarcal, que está aqui, não é? E que estava lá, portanto, manifestamente era um erro utilizar encave por baixo da própria igreja, não é? Portanto, o concurso também fomos muito precipitados também, mas felizmente
conseguiu-se salvaguardar grande parte da muralha de Dom Dinis. A DGPC, portanto, o Ministério da Cultura, permitiu desmontar esta zona, portanto, para fechar aqui, na condição de tornarmos visitável toda esta zona. E foi o que se passou. Vê-se uma série de achados arqueológicos, uma série de ossadas, houve 300 e tal exumações, portanto, as estacas, e o estado de que estava a demolição de tudo isto, do cofre que estava ocupando o altar-mor, não é? Que tinha uma série de portas para o interior do saguão. Talvez tenha aqui uma fotografia, mas o estado era este. Todas as pedras estavam numeradas, portanto, as pedras estavam numeradas porque houve a ideia de, já depois do 25 de Abril, pôs-se a hipótese de vender a pedra do Banco de Portugal, desmontá-la, e daí a sua numeração, para o Banco de Portugal refazer, preencher o espaço da igreja com escritórios. Não é? E, salvo erro, foi o arquiteto Nuno Portas, na altura secretário de Estado da Habitação, que travou, e basicamente que seria uma monstruosidade do ponto de vista patrimonial, desmontar a igreja de São Julião para a remontar noutro local. Mas que teve numerado, e estava numerado, e preparava-se para isso. Não é? Portanto, estes conceitos de património, isto é sempre evolutivo e estamos sempre a aprender. Não é? E este era o estado, não é? Portanto, este basicamente é um corte exatamente pela zona da escada, portanto, optou-se por fazer um edifício sacrifício, que foi aquele núcleo que eu falei das escadas, não havia outra hipótese para passar, e daí aquele corte que mostrei, era exatamente aqui que se tudo passava, não é? Portanto, e então optou-se por manter a igreja como estava, o resto do quarteirão, mas no centro foi necessário uma intervenção profunda. Não é? E vemos aqui já uma série de imagens, já dele terminado, não é? Portanto, em que o rasgo se manteve. Aquele é um cortinado de uma intervenção da escultora Fernanda Fragateiro, que basicamente permite abrir e fechar aquele espaço, não é? E que também, do ponto de vista acústico, corrige acusticamente o espaço da própria igreja, no sentido em que basicamente é tudo em pedra. Não é? Todos estes elementos eram o que lá estava. Não é? Portanto, houve que ter... Portanto, a paciência, de alguma maneira, foi de limpar, não acrescentar nada, não se acrescentou nada, basicamente. Houve uma ou duas incorporações, viram umas vigas metálicas, e aí, portanto, repôs a pedra, exatamente, houve restauro, mas o resto ficou exatamente como estava. E, basicamente, também se descobre que não se via, portanto, o fundo do altar-mor, este programa ornamental não é o mesmo deste. Não é? Este é século XIX, este é século XVIII, não é? Anterior. Tinha havido um incêndio no princípio do século XIX na própria igreja, não é? O tal espaço da escapela lateral em que se vê aqui exatamente o sítio de uma laje, não é? E ela está toda picada, não sei se tem um slide, mas percebe-se exatamente, não é? Para ser rebocada. Não é? Tirou-se os rebocos e deixou-se as feridas. Não é? Vê-se aqui muito bem a diferença do programa ornamental, das laterais do fundo, não é? Do altar-mor. Também preenchendo as capelas laterais, a artista Fernanda Fragateiro também, portanto, desafiámo-la também a introduzir estes painéis em seda, de alguma forma que também corrigem acusticamente a sala, e de uma forma bastante empírica, mas funciona muito bem.
a integração de uma porta forte que iremos ver a seguir. Era uma das portas de um dos cofres, que não estava aqui, que estava na cave, mas é uma peça muito bonita e integramos no percurso da visita, não é? A recepção, com a tal tripla altura, com os cacifos, e tínhamos idealizado no contraponto deste, simetricamente a isto, uma estante da biblioteca. E está lá o espaço, a biblioteca é aqui ainda não se constituiu. Este é o desenho da recepção, o elemento da porta integrada, a porta de cofre, não é? E hoje em dia passa-se por ela, não é? Já está. Isto já foi um pedido depois da obra para que se pudesse, as questões do ponto de vista museográfico, as questões da mobilidade são fundamentais, não é? Portanto, hoje em dia, ainda sem a cortina, a estrutura de madeira que passa por trás, em riga, e que de alguma forma toda a estrutura nova não se introduziu o betão, é toda uma estrutura de madeira, à semelhança da primitiva. A escada do deambulatório, portanto, isto são zooms sucessivos e detalhes sucessivos, não é? As guardas, também foi muito difícil esta questão das guardas oscilarem e não oscilarem, as questões da segurança por causa das crianças entre os perus, não é? Hoje em dia, uma questão de um museu é fundamental, portanto, que basicamente, inclusive, chega à questão que uma esfera de 6 cm não pode passar entre os perus, é? Pode cair e cair, portanto, acho que é 6 cm. É? O desenho da escada, as passarelas que era necessário para constituir o circuito da administração e dos serviços administrativos sem ir ao corpo do museu, e, portanto, introduziu-se um conjunto de passarelas que permitem fechar o circuito por piso a piso, sem entrar no espaço da igreja. Não é? As tais passarelas, os desenhos das tais. E o saguão com um elevador e uma escada, que era a existente, e um relógio no seu topo. E a fachada principal com os pendões anunciando as exposições. Lettering. E é tudo. Estou disponível para perguntas e dúvidas. Portanto, foi uma forma, portanto, é só uma obra, foi um pouco exaustivo, peço desculpa, mas tem muitos pormenores e, portanto... Mas a obra foi o desenvolvimento todo, não é? Sim. Para a existência. E gostamos muito desta obra, porque como começámos pelas questões urbanas, começámos à escala urbana e esteve subjacente ao próprio concurso estas preocupações da relação com a cidade, depois termina num detalhe como o relógio, por exemplo. Isto é uma homenagem ao Aston, ao Lovrance e ao Jacobsen, aos nórdicos, de alguma forma, nestes espaços um bocadinho, se me perguntarem se faz sentido hoje em dia, já não faz muito sentido. Mas gostamos de ver passar o tempo, não é? Aquele relógio, de alguma maneira, remata portanto, todo este percurso, não é? No seu... Não está aqui o relógio, mas portanto, o lettering também, portanto, o próprio museu que marca o ritmo das fachadas. Portanto, houve uma grande preocupação com o desenho e com o rigor e com os ritmos, com o acerto dos gestos, não é? À procura sempre de não haver algo que se sobreponha sobre o próprio edifício, mas estar sempre à procura que o edifício nos dê pistas para onde ir. Portanto, e não
não irmos à frente, não é? Portanto, foi sempre um bocadinho, quando era aterrador, quando viram ali algumas imagens durante a obra, e não era uma nem duas vezes, e agora arquiteto, o que é que fazemos, não é? Eles antevendo de... E eu não sabia responder, o que é que... Olha, limpe, vá continuando a limpar, vai limpando. E, portanto, e foi assim quase até ao fim, e, portanto, e as ruínas foram surgindo, não é? E, portanto, e depois, por exemplo, tem também o programa, por exemplo, das cores, não é? Portanto, tentei, localmente, aproximar a cor localmente. Aqui talvez um rosa fique melhor. Depois descobri que, basicamente, que havia uma cor que, basicamente, era predominante e que resultava em todo o lado, não é? E, portanto, foi sempre... vamos ver, não ter respostas imediatas, não é? Aguentar, e depois basicamente havia um dia que era lógico que era assim, o acerto surgia quase que era inevitável, não fazia outro sentido se procurávamos que houvesse esta unidade, que fosse só uma cor, ou que o detalhe servisse também para isto, para aquilo, e portanto que houvesse esta procura muito exaustiva de um acerto, não é? E que o edifício falasse por si só e não que houvesse... que os arquitetos não tivessem muito presentes. Já que falou, já que falou da cor, não era muito oportuno estar a falar da conservação dos elementos de rocha, como é que está previsto conservar a parte de rochas? Das pedras? Sim, as catarias, tudo aquilo que fica ao tempo, dado que o tempo hoje, e principalmente na Baixa, é problemático, já foi no Centro Cultural de Belém, com aquelas rochas expostas. Salvo erro, elas tiveram um hidrófugo, não é? Portanto, já houve uma preocupação no seu tratamento de ter um hidrófugo, pelo menos nas exteriores, não é? Mas também este processo de envelhecimento faz parte, não é? Portanto, deste lado, mas houve essa preocupação de introduzir, mas faz parte um bocadinho. E continuamos a achar que os materiais naturais, a pedra, envelhece como. Eu só estava a referir não ao envelhecimento natural do planeta, mas à provocação que nós lhe fazemos com a utilização atual das funções, fora a aceleração é muito forte. Não, obviamente, mas... ela aguentou 200 anos, 300 anos, não é? 200 e tal anos. Não é? Vamos acreditar. O problema hoje em dia, estava a falar antes da conferência, por exemplo, estou encarregue do Liceu Caldas, não é? Ou estou a fazer, por exemplo, agora o Palácio de São Roque vai ser o futuro Museu Casa da Ásia. Não é? O problema hoje em dia é que estamos a substituir os materiais naturais e com a dignidade da pedra e da madeira por materiais que não se comportam da mesma maneira. Não é? Portanto, temos os gessos cartonados, não é? Que hoje em dia já se podem utilizar até pelo próprio exterior, como se sabe. Não é? E, portanto, que tem durabilidades de 10 anos, 15 anos e depois desmonta e faz outra vez. Não é? Portanto, é mesmo assim hoje em dia. Não é? E, portanto, nós, inclusive, nessa obra, e nesta obra, por exemplo, lutámos para que seja estafo e estuque, e que não seja peladura. Não é? Portanto, do ponto de vista higroscópico, as próprias paredes funcionam completamente diferente do ponto de vista acústico, da absorção da umidade. Se forem estafes, esboço e estuque, do que propriamente um gesso cartonado. Não é? E, portanto, só que hoje em dia, praticamente, estão a desaparecer os estucadores, portanto, há aqui uns compromissos que temos que ir fazendo, mas esta obra teve muito desta resistência de tentar ir ao encontro dos materiais existentes. Como o Liceu Camões é a mesma coisa, não é? Portanto, basicamente, estamos a tentar ir ao encontro do Ventura Terra, de replicar os próprios azulejos, as próprias madeiras utilizadas, o pitch pine. Agora, é difícil de encontrar com aquela qualidade, não é? Mas já nos afastamos da utilização de silicones para impermeabilizar e proteger a rocha. Sim. Foi uma fase. Não, e mesmo, por exemplo, do ponto de vista da limpeza das pedras, já não há jatos de areia, nem jatos de água, portanto, é com escovas, com soluções muito menos abrasivas, não é? E, portanto, tivemos o apoio de conservadores em restauro, de pedra, não é? Portanto, no interior da própria igreja. Obviamente que é difícil que eles estivessem em todo o quarteirão. Portanto, estamos a falar em zonas específicas do Altar Mor, do Nártex e tal. Portanto, mas basicamente depois estabelece uma metodologia que foi estendida ao resto.
Mas depois, se for lá ver, por exemplo, a recuperação dos pináculos que estão aqui está péssima. Não é? Péssima, não foram os tipos do restauro que fizeram. Não é? Mas sabe bem, nesta gestão das empreitadas é muito difícil, portanto, esta qualificação da mão de obra, etc. Portanto, agora demos o máximo e, portanto, acho que a própria construtora também, não é? Vamos ver, depois temos a ver com os custos, tudo, de concurso, etc. Então o problema, um pouco hoje em dia, estamos todos a viver, não é? Mas foi uma obra muito, aprendemos muito, não é? Foi a obra de maior dimensão que eu tive a oportunidade de participar e, portanto, foi uma grande aprendizagem. E principalmente também por estas questões o papel do Banco de Portugal foi muito importante, não é? O Banco de Portugal, apesar de tudo, ele é uma instituição muito robusta, não é? Portanto, havia técnicos e há técnicos do Banco de Portugal, tínhamos reuniões semanais, não é? Portanto, basicamente, durante 2 anos e meio, mais, até ao final da obra, 2 anos e meio de projeto e 2 anos e meio de obra. Portanto, quase semanal. Portanto, o banco foi um excelente dono da obra. Portanto, a honra seja feita e aos serviços de engenheiros, impecável. Perdão. Sim. Obrigado por só acrescentar mais enfim, questão que penso que é de discussão permanente, que é a utilização hoje de espaços sobrepressionados em vez de pressão atmosférica normal, onde eles nasceram, ou subpressão, que é o comum, utilizar a subpressão, o que leva a que também no interior se passe uma aceleração superior àquela que por vezes nós prevemos quando estamos a aplicar os materiais. Não, esperemos que a baixa também vá ao espaço, o automóvel não seja tão presente, etc. Portanto, vai haver, espero eu, políticas que aos poucos muda a pressão sobre a baixa. É difícil, mas esperemos que... Agora, por exemplo, é manifesto que quem trabalha lá continua a gostar muitíssimo. E, portanto, porque eles disputam quem trabalha aqui ou na Almirante Reis, obviamente preferem trabalhar aqui. Mais? Sim, força. Tenho uma questão. Aquele remate do vidro. Sim. Portanto, é um erro, vamos ver, talvez, basicamente foi o elemento que nos fez ganhar o concurso. Mas, ao mesmo tempo, é o elemento que eu estou mais amargurado, não é? Porque, basicamente, não havia necessidade de ser um vidro tão espesso, não é? Basicamente, aquilo é um vidro duplo, não é? E não é por aqueles 0,001% da área que, porventura, bastaria um vidro simples, não, combinado, laminado, mas escusava de ser duplo de curvo, não é? Então dá um efeito para lá que se dá quase de uns óculos que... Portanto, não havia necessidade, até porque, basicamente, aqui, nós, para não reformularmos a casquearia, não introduzimos vidros duplos, não é? E, portanto, já havia pontes térmicas noutros sítios e não se justificaria naquele ainda por cima para mais. Mas às vezes estamos tão concentrados no projeto e às vezes vemos o detalhe e perdemos a noção do todo, não é? E, portanto, não fazia sentido. Portanto, gastou-se, imagina, aquele vidro. Tenho um número, porque depois eu tentei ainda corrigir, não é? Mas estamos a falar de 25 mil euros. Não é um carro, não é? Portanto, E a minha questão era mais como é que surgiu aquela ideia? não, a ideia basicamente era como o edifício não ia, como viram naquela fachada, portanto, a cornisa já acabava aqui. E isto estava um piso por completar. Porque este piso não existia, portanto, estava por aqui. Então, basicamente, o acrescento do museu, para podermos circular à volta da igreja, porque não se podia circular, não é? Basicamente, o acrescento foi uma pequena chave que mostra a contemporaneidade, não é? E, portanto, e dá aquela vista diagonal sobre a praça do município, ou do Pelourinho, não é? Portanto, e basicamente, que é muito bonito, aquele eixo diagonal que todas as pessoas vêm da Rua do Arsenal e internam para a Baixa através daquele percurso
a 45 graus, não é? Reforçado até pela estereotomia da calçada. Não é? E, portanto, mas foi um elemento, se não tivéssemos feito aquele elemento, não tínhamos ganho o concurso. Porque havia um rendering, e portanto os mais novos sabem que isso é, são arquitetos, não é? Hoje em dia vivemos num mundo da imagem, não é? E tudo, os concursos, etc. E portanto ganha-se os concursos através, portanto, um projeto destes, em que basicamente não fizemos nada, que a igreja é um espaço vazio, não ganharia o concurso. Aquele ponto não está associado à ideia de muralha daquela cerca? Não, está no sentido em que é o desmaterializar vamos lá ver, é tudo tão regular, tudo é quase uma espécie de liberdade, não é? Permita-nos esta liberdade de uma pequena folia, não é? Mas não, a materialização do vidro não havia necessidade. O projeto estaria bem na mesma se tivesse fechado, não é? Portanto, não é por aí, não é? Portanto, mas lá está, são aqueles, para nós é um bocadinho, e nós arquitetos e profissionais somos confrontados com isto. Hoje em dia precisamos de comunicar, os concursos vencem-se, e neste caso, felizmente, senão não tínhamos tido esta oportunidade. Mas é dos elementos que me tem dias, não é? Não sei se há mais questões. Vão haver mais questões. Esta vai ser o arquiteto ao contamos ter a sua disponibilidade para estar aqui. Obrigado a todos pela atenção. Sobre o projeto. No próximo sábado às 11 horas há uma visita a esta obra. As inscrições já estão esgotadas, mas pode ser que haja desistências, não vale a pena desistir. E reforço que na próxima semana, terça-feira, a visita às Colinas do Carmo, aos Terraços do Carmo, é às 14h30 e depois a conferência aqui às 17 horas. Terça-feira, não segunda-feira, como está a ser habitual. Obrigada a todos.